Quero saudar os irmãos com a graça e a paz no Senhor Jesus. E dizer mais uma vez da satisfação e da alegria, né, de estar neste domingo à noite cultuando ao Senhor. Queridos, nós escolhemos para refletir nesta noite o texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1, apenas um versículo, que é o versículo 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. A minha versão diz a seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus fez conhecer a riqueza da glória deste mistério. Este mistério aqui é Jesus, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vou meter aqui a palavra esperança, trabalhar na esperança. Esse final de ano eu usei como um mote para desejar um feliz ano novo, sempre dizendo assim, que 2022 seja um ano de alegria, paz e esperança. Então, queremos tratar desta esperança nesta noite. A esperança é a crença emocional nas possibilidades de resultados positivos relacionados a eventos e a circunstâncias pessoais. Veja, resultados positivos. Ninguém tem esperança de coisa ruim. Sempre a gente espera coisa boa. Sempre a gente espera coisa boa. A esperança, ela nos direciona para a perseverança e nos leva a acreditar que algo impossível pode ser possível. No sentido da crença, a esperança se aproxima dos significados da fé. Existem alguns exemplos de esperança que é muito comum em nossos meios, né? A pessoa que tem esperança em ficar rico. Outros têm esperança de comprar uma casa, ou ser curado, casar-se, entre outros, né? E é interessante porque para nós, hoje, a esperança é uma virtude. No passado, na mitologia grega, a esperança não era considerada uma virtude. É tanto que existe a fábula de Pandora, né? Que, segundo a mitologia grega, foi a primeira mulher criada pelos seres mitológicos, né? E a história dela, a fábula dela, diz que em determinado momento ela abriu uma caixa que ela tinha, né? Por isso que fala a caixa de Pandora, não é isso? E dentro dessa caixa, quando ela abriu, todos os males foram libertados, todos. Não ficou um na caixa. Sabe, por exemplo, ficou um sim, a esperança. Todos os males foram embora, só a esperança ficou na caixa. Mas para nós cristãos, a esperança é uma virtude. Não é essa a nossa crença, que a esperança seja um mal, uma virtude má. Para nós, não. Na nossa crença, a esperança, veja, ela se junta à fé e ao amor para formar as três virtudes teológicas do cristianismo. Lá em Coríntios você vai ver isso, Coríntios 13, não é? Então, para nós, a esperança é essa virtude teológica que nos leva à fé em Cristo Jesus. E é por meio desta esperança que nós aguardamos em Cristo Jesus a vida eterna no reino de Deus. Por quê? Porque a esperança nos leva a confiar e a desenvolver, agora, confianças nas promessas de Cristo através da revelação do Espírito Santo. Por isso que a pessoa que não tem Cristo não tem esperança. Quem não tem Cristo não tem esperança.
E isso escreve Paulo aos Efésios, quando ele diz que naquele tempo, né, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, aquele que não tem Cristo, ele não vai ter nunca a esperança. Talvez fique até dentro dessa caixa, né, de Pandora lá, tal, como sendo mal. Também há as pessoas que não têm Cristo, não têm o entendimento correto das coisas de Deus. Isso é muito interessante, porque quando a gente não tem Cristo, a gente não entende. A gente pode até ler a palavra, pode ouvir até a mensagem, mas não temos o entendimento correto das coisas de Deus. E Paulo vai falar sobre isso ao escrever aos Romanos. Ele vai dizer que não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isto significa que é inútil, veja, Paulo chega ao ponto de dizer que é inútil se sujeitar à lei de Deus sem o temor apropriado. Temor a Deus, aí respeito, não é medo, tá certo? Apropriado, porque a quem assim age, respeita a lei, mas não tem o temor de Deus, age como inimigo de Deus. E Eclesiastes, lá no capítulo 7, vai dizer assim: Deus fez o homem reto, porém o homem buscou muitas astúcias. E eu quero usar também esse texto aqui, buscou muitas astúcias, para aplicá-lo nessa busca, ou nesse contexto de esperança. Por quê? Porque muitos homens criaram astúcias, né, para dar esperança a si mesmo. E aí essas astúcias, elas acontecem, ou elas se revelam através das promessas humanas, das obras, das tradições e até dos ritos. Porque, às vezes, o homem deixa de seguir a lei de Deus para fazer a sua própria lei. E para que isso aconteça, ele faz uso dessas astúcias. E a primeira que eu quero comentar aqui é sobre essas promessas humanas. Por quê? Porque existe algo que está no dia a dia da vida das pessoas. Por quê? Porque o homem sem Cristo busca a esperança ou na filosofia, ou em alguma linha de raciocínio que lhe parece lógico e termina defendendo o falso que para si parece verdadeiro. Então, em busca de alguma esperança, alguém cria, né, teorias, raciocínios, que é considerado lógico, mas, no geral, pensa que quanto mais conhecimento, mais raciocínio. Então, quanto mais conhecimento, mais se raciocina teologicamente com relação às coisas divinas. E aí acha que são mais confiáveis e acontece muito dessa confiança estar alicerçada nas promessas humanas. É comum que o homem sem Cristo confie nestas filosofias ou nestas linhas de pensamento, pois geralmente eles acham que seus pensamentos bem estruturados, né, e lógicos são confiáveis. E aí toma como promessa. A gente vê isso constantemente, tá? Então, quem confia nas astúcias humanas se esquece de fatos importantes. Quem acredita que através do raciocínio lógico, da filosofia, né, vai conseguir ter esperança, essas pessoas esquecem de fatos importantes na vida cristã. O primeiro é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala isso. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
É por isso que o homem sem Cristo não entende as coisas de Deus. Porque a sabedoria não revela Deus. Antigamente a gente dizia assim, que a teologia é o estudo de Deus. Teos, Deus, logia, estudo. Mas é impossível estudar a Deus. Hoje, quando a gente fala em teologia, a gente diz que a teologia é o estudo das coisas acerca de Deus. Porque Deus em si mesmo não se permite estudar. Não é? Ele se revela, mas estudar, não. Então, quando nós temos, ou alguém tem, o homem sem Cristo tem o raciocínio lógico pela filosofia, ele não conhece a Deus e não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque o homem natural não compreende a coisa do Espírito de Deus e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Por isso que é loucura para muitas pessoas. Esquece que toda a carne é como a planta, né? Ela nasce e rapidamente morre. E toda a glória do homem é como a flor do campo, que seca rapidamente, como disse Pedro lá na sua primeira carta. Então, queridos, não esqueça que as promessas do mundo não passam de astúcias humanas. Não é? Calcular algumas coisas, lhe prometer alguma coisa com relação ao reino de Deus, a salvação, a santificação, são apenas astúcias. E aí, às vezes, acontece dentro da própria, às vezes, de muitas religiões que oferecem caminhos para que você chegue à presença de Deus. Mas só existe um caminho e nós sabemos que ele é Jesus. Uma outra astúcia humana em busca de esperança está relacionada às obras, né? As pessoas que não conhecem a verdade de Cristo, elas se sentem impulsionadas a fazer algo para agradar a Deus. E é tão comum a gente ver isso, né? As pessoas dizem assim, eu faço tanta caridade, eu faço tanto isso, eu dou tanta esmola, né? Será que Deus não vai levar isso em conta? Não vai contabilizar isso lá na minha cadernetazinha? Vai não. Pode ficar certo que não vai não. Tá certo? Tudo isso que a gente faz, como foi estudado hoje pela manhã na escola dominical, é porque nós fomos feitos para as boas obras. Certo? Então você é crente e é salvo não pelas obras, mas você é crente e por ser crente você faz as obras. Essa que é importante. Então, nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Ao negligenciar a verdade bíblica, a pessoa vai procurar criar sua própria lei para agradar a Deus. Então, isso é muito comum também no homem sem Cristo, querer fazer alguma coisa para agradar a Deus. É muito comum, às vezes, as pessoas dizerem assim, quando eu receber, Senhor, me dá um emprego, porque quando eu tiver empregado, o meu primeiro salário, eu vou dar de oferta para a igreja. Isso é algo que a pessoa coloca dentro do sentido das obras para agradar a Deus. Eu não vou dizer comprar, mas eu vou dizer para agradar a Deus. Existem pessoas das nossas igrejas que são zelosas de Deus, mas não têm entendimento que Jesus Cristo é a única esperança. É interessante, são zelosas, cuidadosas, mas não têm o entendimento que Cristo é a única esperança. Ele é a esperança nossa. Como escreveu Paulo, aos Romanos, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com conhecimento. E aí, isso cria algumas dificuldades, porque as pessoas se tornam, às vezes, tão mecânicas do ponto da religião, do ponto da sua fé, que fica, a gente poderia até dizer assim, cega
com relação às coisas. É zeloso. E é interessante que a palavra zelo, lá no grego, ela é ciúme. Então, tem pessoas que são tão ciumentas com as coisas de Deus que não permite que outro faça aquilo que ele faz. E aí cria algumas dificuldades para que a outra pessoa não repita, porque ele é zelosa. Não, às vezes é porque o ciúme. E o ciúme demais, a gente sabe que não é algo bom, diz a própria palavra de Deus. Então, o não entendimento, né, das coisas de Deus leva a pessoa a rejeitar a justiça de Deus e estabelecer a sua própria justiça. E aí corre um risco muito grande quando nós estabelecemos para nós mesmos a justiça. Porque nós somos justos? Não somos. Você, como juiz, você se autocondenaria? Claro que não. Não é? Então, isso é um risco muito grande quando a gente quer estabelecer a nossa própria justiça. Né? Nossa própria justiça. Porque a justiça do homem não passa de um trapo de imundícia, diz o profeta Isaías. Então, não serve para nada. E lógico que na justiça humana, você busca a brasa para a sua sardinha, como diz no adágio popular. As nossas obras, elas podem até parecerem boas aos olhos dos outros homens, mas Deus não tem prazer em holocausto e sacrifício, mas em obediência à sua palavra. Está lá em Samuel, 1 Samuel, né? Que o prazer de Deus é na obediência a Ele e não nas obras. Não me esqueça que um coração enganoso não agrada a Deus. Quem confia nas suas próprias obras não tem esperança. Quem confia em si mesmo, na realização de alguma coisa, não tem esperança. E lembre que a esperança é a riqueza da glória, que é Cristo em nós. Então, queridos e queridas, não esqueça que as promessas do mundo e as obras não passam de astúcias humanas. Uma outra coisa, né? Uma outra astúcia, a tradição. Quem deposita sua esperança nas promessas, nas obras ou nas tradições, com certeza não tem esperança. Deposita a esperança, mas não tem esperança. Pode ter lá a esperança da caixa de Pandora, né? E não a esperança da glória que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a tradição é a rejeição da sabedoria de Deus. Lembra que um dos pilares da reforma foi a luta contra a tradição? Por quê? Porque a tradição é a rejeição da sabedoria de Deus, além de levar as pessoas a seguir o que o homem afirma ser eficaz. No passado, quando não se tinha acesso à palavra de Deus, à Bíblia, então tudo que se dizia pela tradição era aceito como verdadeiro, não é? Enquanto a tradição é o raciocínio, não é? Crença ou obras realizadas através dos anos, a esperança é a espera na manifestação da vontade de Deus. É quando você coloca a sua vida, ou coloca uma situação sua diante de Deus e espera nele. E aí não usa nada para fazer como se quisesse dar uma ajudadazinha para Deus te responder. Em Cristo, a nossa esperança é a vontade de Deus sendo manifestada. Há um provérbio russo que diz o seguinte: repita uma mentira várias vezes que ela se torna uma verdade. Em Deus, uma sequência de anos
não pode transformar a mentira em verdade. Não é o tempo que vai dizer que essa mentira agora é uma verdade. Em Deus não há isso. Para o homem há. Para o homem há. Então, nenhuma afirmação prolongada pode transformar o erro em verdade. Nenhuma. Isso é astúcia dos homens. Usar a tradição, a repetição, né? Porque a tradição é essa repetição, que é muito comum quando a gente está envolvido ou trabalhando a questão de cultura. A repetição de fatos, de eventos, né? Que vai formando uma tradição cultural. E isso corre o risco quando essa tradição ela se envolve com a religião também. E aí a gente vê o estrago que foi feito no cristianismo antes da reforma, porque a tradição era superior à verdade bíblica escondida, porque não era revelada, porque a tradição era quem cuidava. Uma astúcia do homem para mostrar a esperança. E aí a gente sabe o que foi que aconteceu com os povos nesse período, né? Então, queridos e queridas, não esqueça que as promessas do mundo, as obras e a tradição não passa de astúcias do homem para colocar diante de você a esperança. Uma outra astúcia aqui é o rito, não é? Rito é algo que se repete. É algo que se faz constantemente. Não é? E aqui eu quero dizer para vocês que não é a roupa, o templo, a liturgia, os sacrifícios que agradam a Deus. O que agrada a Deus é aquilo que Ele ordena. O que agrada a Deus é aquilo que Ele ordena. Às vezes, muitas vezes, o rito para Deus se torna vã. Ele não tem interesse nisso. Por isso que ele rejeita holocaustos. Ele quer obediência. A maior esperança que se pode ter, ou se viver, é obedecer a Deus. Essa sim. Sem Cristo, o pecador precisa obedecer aos ensinos de Deus. Sem Cristo, o pecador deve se chegar a Deus arrependido dos seus pecados e confiantes na misericórdia de Deus pela fé. Queridos, Deus nos deu o seu Filho unigênito e só por Ele podemos voltar ou chegar ou ir para Deus, segundo escreve João. Por isso que nós não precisamos de promessas humanas, obras, tradição ou rito. Não esqueça que as promessas do mundo, as obras, as tradições, os ritos, não passam de astúcias humanas. Mas, queridos, por outro lado, há pessoas que têm Cristo. E tendo Cristo, essas pessoas têm esperança. A nossa esperança em Cristo não se baseia naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que somente Deus pode fazer por nós. A nossa esperança não é em nós mesmos, naquilo que nós desenvolvemos, mas deve ser naquilo que Deus faz por nós. Por exemplo, só Cristo pode expiar os pecados do povo. Não existe outro meio. Dizem que todo caminho dá em Roma, mas nem todos os caminhos chegam a Deus. O único caminho que chega a Deus é Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. A primeira coisa que vem a um pecador arrependido é que ele, veja só, é interessante isso, né? A primeira coisa que um pecador arrependido vê em Cristo
é a expiação dos seus pecados. É o reconhecer, é o aceitar que é pecador e que Cristo é o Salvador. E isso só é possível porque o Espírito Santo o faz enxergar o juízo e o pecado. Por isso que aquele que tem Cristo tem essa esperança. E que se torna certeza em nossa fé. E quando nós nos arrependemos e chegamos a Cristo, e enxergamos os juízos, né, e os pecados, Deus nos capacita para aceitar Cristo como Salvador, nos levando a crer nele e sendo salvo. Mas isso é numa velocidade tão grande que a gente não pode mensurar. Não é estágio. Passa por um estágio, daqui depois passa para outro, não. A velocidade da ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue mensurar. Deus nos leva a ver Cristo como o expiador dos nossos pecados. O Espírito mostra o nosso pecado e o juízo. Aceitamos a Cristo de imediato, né? Esse aceitar é o reconhecer Cristo como Salvador e a salvação. A gente sabe que santificação é um processo, mas aqui a salvação é um ato. Paulo escreve a respeito disso aos Romanos, dizendo assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Cristo veio com o propósito de remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, escreve Paulo aos Gálatas. Então, amados, a esperança em Cristo nos leva a perder o temor do julgamento, pois a promessa agora da palavra de Deus agora não é a promessa humana, a promessa da palavra de Deus é: quem ouve a minha palavra, que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está lá em João capítulo 5. Isto é, Deus Pai planejou a salvação, Cristo nos salva e o Espírito Santo autentica a nossa salvação. Escreve Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1. Por isso que a nossa esperança eterna está em Cristo, que aniquilou nossos pecados pelo sacrifício de si mesmo. Por isso, só quem tem o poder de agradar a Deus é Ele, diz o profeta Isaías. Não são promessas humanas, não são tradições, não são ritos, não são obras. Só quem agrada a Deus é Jesus. Só quem agrada a Deus é Jesus. Uma outra coisa, querido, se a primeira, que só Cristo pode expiar os pecados do povo, só Cristo pode trazer muitos filhos à glória. Hebreus diz isso lá no capítulo 2. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo os muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. É interessante, né? Trazer muitos filhos à glória. O objetivo de Cristo não ficou apenas na expiação dos pecados. Quem está em Cristo tem a esperança na glorificação eterna. E isso enriquece a esperança que nós temos nele. A vida eterna na presença, a glorificação na presença de Deus. Enquanto estivermos aqui, nessa carne, temos aflições.
Satanás, nosso adversário, aí anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar de espeto. Embora salvos, temos o problema do pecado que nos rodeia, diz o escritor de Hebreus. Mas temos a esperança de que um dia tudo isso acabará e descansaremos eternamente na presença de Deus. Por isso que é importante você ter a esperança em Cristo e não nas esperanças que são astúcias dos homens. Importante é termos essa esperança da promessa que Cristo é, porque Ele nos socorre nas tentações e nos tempos oportunos, diz o escritor de Hebreus. E mais, analisando os textos, a gente verifica que na esperança em Cristo, nós resistimos o diabo. Porque essa esperança, ela está conectada com a perseverança. É na esperança em Cristo que somos abençoados e socorridos no tempo oportuno. Em Cristo achamos graça para viver e graça para servi-lo, apesar das fraquezas e angústias. Cristo, sendo onisciente, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações. Foi por isso que ele se fez carne. E assim, ele conheceu essas fraquezas que nós temos. E aí ele praticou o amor, sentiu tristeza e tentação, que envolve cada tipo de pecado, pois em tudo ele foi tentado. Nós lemos aqui alternadamente a tentação, né? O texto da tentação de Cristo. E a Bíblia nos diz que ele em tudo foi tentado. Então não existe nenhuma tentação que chegue até nós que Cristo não já tenha sido tentado nela. Foi conhecendo as nossas fraquezas que ele nos ajudou e ajuda com a sua graça e nos leva a obedecê-lo. Enquanto estivermos na terra, a nossa esperança é Cristo, queridos. Pois tudo o que ele fez nos dá esperança. Inclusive temos a esperança naquilo que ele continua fazendo junto ao Pai. Porque a palavra diz que ele está no céu intercedendo por nós lá. Porque ele é o nosso Paráclito, o nosso advogado. Ele é o mediador. E é o seu precioso sangue que de forma eficaz nos perdoa de todos os pecados, de toda a injustiça que cometemos na carne, diz a primeira carta de João. Então, amados, quando nós conhecemos essas verdades, precisamos ter esperança, sim, mas esperança em Cristo, que é a riqueza da graça de Deus. E não nas esperanças que são criadas, que são astúcia dos homens. Porque só Jesus, só Cristo é a nossa única esperança. A nossa ida para o céu é tão certa que Cristo foi para lá, para preparar lugar. A esperança nestas verdades bíblicas nos garante que um dia estaremos junto com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe e que você conheça e viva a esperança em Cristo. Amém.